Isso é muito sério, muito sério. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Porque se alguém nos reprovar, mas estamos aprovados por Deus, então não temos que preocupar, certo? Então precisamos ser aprovados por Deus, mas também pela igreja, pela sociedade, que é muito importante. Existem algumas exceções em toda a regra, né? De repente você é visto, você é aprovado, você é aceito pelas pessoas como homem de Deus, como um autêntico cristão, mas tem alguém entre tantos que não te aprova por alguma coisa que talvez você nem saiba. Então não é esse o caso, né? Mas nós temos numa regra geral, temos que ser aprovados por Deus e pela igreja. Ele fala sobre o obreiro que maneja bem a palavra. Olha como que ele fala aqui. Como obreiros que não têm de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, que é trabalho, e tem um significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, certo? E depois, olha bem como que diz aqui, no sentido metafórico, a todos os que dedicam à obra de Deus. Então, ser obreiro. Nós temos uma visão de obreiro, aquele que dirige uma igreja, aquele que tem um cargo na igreja, certo? Mas se você faz alguma coisa para Deus, você está na obra de Deus. Mas, numa visão assim, eclesiástica, vamos dizer assim, nós temos aí o ministério como obreiros. Temos os dirigentes titulares de igreja como obreiro. Temos aí, algumas igrejas veem cooperadores, veem porteiros, todas as pessoas como obreiro, certo? Resumindo, todos são obreiros, porque estamos na obra. Se você está fazendo alguma coisa para Deus. Semana passada nós falamos sobre a reverência, cultuar a Deus com liberdade e reverência. E eu me lembro que eu falei, se você estiver dentro da igreja, o pastor tiver uma necessidade de comprar alguma coisa lá no mercado para resolver um problema momentâneo na igreja. E ele diz assim, vai, meu irmão, vai para mim ali na venda, no mercado, na loja, compre isso e traga para a gente resolver esse problema aqui. Naquele período você está cultuando a Deus, porque você está na igreja cultuando e você saiu para fazer um serviço para a igreja, mas aquilo é em forma de culto, porque culto é serviço, adoração é prestar um serviço a Deus. E aí vem agora o termo obra, obreiro, aquele que trabalha na obra de Deus. Uma edificação é o crescimento da igreja, o crescimento do povo de Deus. Então nós estamos na obra, você está fazendo a obra de Deus. As pessoas não te veem como obreiro. Pessoas não te valorizam como obreiro de Deus. Mas se você está fazendo para Deus alguma coisa na obra de Deus, na seara do mestre, você é um obreiro de Deus. Só que aqui está mostrando que nós temos que procurar apresentar como obreiro que não tem de que se envergonhar. Irmãos, isso aqui dá para ir para um culto de ensino, não dá? Muito interessante. Não ter de que se envergonhar. Todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros, mas temos que lutar, batalhar por ser pessoas autênticas, certo? É isso que Paulo está dizendo, ser um autêntico cristão. Não é pregar, só ensinar. Falar o que eu estou falando aqui é fácil. Eu estou na frente de uma câmera de celular, sozinho, falando para você ouvir. Isso não é tão difícil. A partir de termos o conhecimento, isso não se torna tão difícil, certo? O difícil é viver isso que estamos falando. Mas com a graça de Deus, eu e você conseguiremos viver. Vamos encerrar. Que maneja bem a palavra de Deus, é o quarto ponto. O verbo grego para manejar bem é ortotomeo, que significa cortar reto, certo? Então, a ideia de manejar bem a palavra não é pregar a Bíblia e ficar 40 minutos, uma hora, falando bonito e gesticulando e movimentando o povo e dizendo, vira para lá e fala isso para o seu irmão, vira para cá e fala aquilo e tal, e dá uma glória para Jesus, e vamos dar uma glória para o inferno escutar. Essas coisas qualquer um aprende. É só ser meio desinibido e ter um certo conhecimento que se aprende. Existem relatos aí, aliás, até triste, de pessoas que chegaram à igreja e pregaram e fizeram um grande barulho, depois você descobre que ele nem era cristão. Já aconteceu, irmãos. Há pouco tempo aconteceu um fato assim. Eu não vou citar o nome nem a igreja. Pesquise e busque.
Mas aconteceu um fato triste de um satanista entrar numa igreja e fazer um grande movimento e depois tirar as vestes e mostrar que ele era satânico. Estava pregando a Bíblia e o povo gritando. Isso é triste. Então, manejar a palavra de Deus, ou manejar bem, que Paulo estava dizendo, não é isso. Não é citar 50, 200 versículos em uma pregação, é aquele conhecimento. Isso é bom, irmãos, louvável. Conhecer a Bíblia é importante, é muito interessante. Mas não é isso que Paulo está falando. Pregar bonito. Porque a pregação ela exige conhecimento, unção, inspiração, exige oratória. Né? Há pessoas que têm oratória que você fala assim, ó. A gente vê a pessoa, a saudação de alguém já impressiona. Já viu aquelas pessoas que vai dar uma saudação numa pregação, ele fica cerca de 30, 40 segundos, até que ele fala com a paz do Senhor, ele já falou 80 palavras. É lindo, é bonito, mas para a gente que é um pouco mais simples, é até difícil fazer. Se quiser fazer, a gente faz, mas a gente não acostumou com isso. A gente acostumou, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Coisa simples. As coisas de Deus sempre foram simples. Não precisa eu ficar inventando muitas coisas para impressionar a igreja. E muito menos a Deus, porque não consegue. Nem eu você consegue impressionar Deus. Não. Nós não temos como impressionar Deus. Nem surpreender. De maneira alguma. Temos que ter muito cuidado. Então, manejar bem, vamos resumir e terminar. Manejar bem a palavra de Deus significa você cortar reto. Ou seja, falar e ensinar aquilo que é a palavra de Deus. É não tirar e não acrescentar nada da palavra de Deus. Então vamos, meus irmãos, sempre guardar isso. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Continue lendo, amando, estudando, pregando, vivendo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vá para a escola bíblica dominical da sua igreja e continue aprendendo com seu professor. Se gostou do comentário, deixe o seu like. Se não é inscrito, inscreva. Me ajude a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém, irmãos. Fale para alguém que a gente está gravando vídeos. Eu não tenho interesse de popularidade, não. O que eu quero é ajudar a igreja, é alcançar os irmãos. Alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Eu tenho comentários aí de pessoas que estão, às vezes, morando em chácaras, morando em lugares difíceis de ir à igreja, não tem como estar na escola dominical e acompanha a revista pela internet. Então, faça isso, compartilhe com mais alguém, deixa Deus te usar e vamos deixar Deus nos abençoar. Que Deus te abençoe. Próxima semana nós comentaremos a lição de número 9. Até lá, na paz do Senhor.